Eu acho que esse é o grande estado da consciência, sabe, Teodoro? Porque a verdade já está com a pessoa, a luz já está com a pessoa, a força já está com a pessoa, já está lá, a essência, a centelha divina já está lá. Qual que é o maior problema que a gente tem que vencer? É justamente as adversidades que a gente encontra no caminho, a gente vai continuar encontrando, porque a gente vive num universo que tem outros seres que fazem outras escolhas também. E a gente tem que lidar com essas escolhas, né? Das pessoas. Às vezes tem que lidar. E tudo a gente é corresponsável. Mas olha só, Teodoro, se a gente pegar isso daqui para representar a terceira dimensão, que é a caixinha, né? A gente pegar isso daqui para representar no corpo humano os chakras, os 3 chakras básicos, que é o sexo chakra, o chakra emocional e o plexo solar, são os 3 pontos que a gente tem que vencer de alguma forma, seja lá qual for a ferramenta que você vai usar. Se a gente não vencer esses 3 para chegar do 4º nível adiante, que é o nível astral, a matriz, e conseguir conectar com o nível de consciência, toda a humanidade fica presa nesses 3 níveis que a gente chama os corpos inferiores, que são os relacionamentos sexuais, o sexo em si, mas os relacionamentos sexuais. Todo tipo de relacionamento, a pessoa está frustrada, não encontra ninguém que ama, fica sozinha, ou encontra alguém, está brigando, está refletindo nessas pessoas sua carência. Ou seja, é como se estivesse preso aqui numa ilusão, tomou uma droga e não sai dessa caixinha. A outra parte é a parte que está ligada à fome. Esses são os princípios da sobrevivência. O segundo chakra está ligado às emoções. É o medo de passar fome, é a sobrevivência, pagar as contas no final do mês. Então, quando você está isso aqui, você não tem tempo de evoluir se você estiver nessa frequência. Porque a evolução espiritual, para você lidar tudo, você tem que estar nesse lugar. Então, esses 3 são os lugares que prendem. E aqui a outro terceiro é o lugar do poder. Quando a pessoa está só em busca do poder, eu quero fazer sucesso, eu quero ser reconhecido, eu quero ser notado, ou o poder político, ou é aquele poder político que manda, ou isso, aquilo, está submetido, está nesse lugar. Então as adversidades estão nesse lugar oferecendo, então, desafios de alguma forma para o indivíduo poder crescer e superar tudo isso, né? Superar esses elementos. Isso é o ponto de desafio, entendeu? Max, não sei se a minha pergunta sobre índico, arco-íris estelar, se você falou, porque o meu travou muito. E sim, gratidão, vejo no outro, se você falar um pouco isso sobre como, um pouco sobre isso e como descobrir. A pergunta é sobre índico, arco-íris estelar. As crianças, né, que você está falando? As crianças, isso. Então, tem as crianças, o índigo, cristal, as diamantes. Todas essas faixas são níveis de consciência diferente da grande maioria. Então, por exemplo, para 64, eu que nasci em 64, então eu já seria considerada uma criança índigo. Por quê? Porque a maioria... O que é o índigo, né? É a formação que está fora da caixa. Então, assim, a maioria entra dentro da caixa e se conforma e fica quadrado. Ó, entra aqui, se amálgama e fica quadrado. Então, o que é a criança que já traz uma outra informação? E cada uma dessas aí, ela vai falando sobre as diferentes épocas, certo? A criança índico, depois a criança cristal, depois a criança diamante e agora a criança arco-íris. São classificações das diferentes formas que esses seres chegam ao longo do tempo, certo? Por quê? Porque quanto mais novo, por exemplo, uma criança que está nascendo agora, ela tem uma capacidade de silício orgânico, que é a mesma frequência de silício que tem nesses aparelhos que nós estamos usando para nos falar agora, certo? O silício, ele é um elemento que dá no nosso corpo possibilidade de comunicação com o mundo além da caixinha. Então, as crianças extraordinárias de 1960, que, por exemplo, eu nasci, eu reconheço que eu era uma criança extraordinária,
Por quê? Porque eu não encaixava em nada do quadrado, eu já tinha outra percepção ali, eu não era como a maioria das crianças. Então, a princípio, as crianças assim, elas não se adaptam. E ao passar do tempo, as crianças foram nascendo com mais silício. Então, e a quantidade de silício nessas pessoas, nessas crianças, elas possibilitam uma maior conexão com a intuição, com acesso. Isso porque a nossa humanidade, com a quantidade de silício maior no organismo, ela tem maior capacidade de despertar da glândula pineal, de sensibilidade, de ver o mundo além da caixinha. Como eu falo que o Matilde Stefano também já era uma criança que via o mundo além da caixinha. Eu também era uma criança que via o mundo além da caixinha. E tem muitos que veem o mundo além da caixinha, mas viram desajustados. Desajustou tanto, não coube na caixinha, mas fica muito louco, se droga, maluca, e entra, blá, 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 tá diferente, mas não conseguiu controlar aquilo. Ficou desajustado e usou só uma parte da potência. O que você pode ver nas crianças hoje, as crianças, assim, por exemplo, então eu 164, eu tinha uma quantidade de silício maior do que as outras pessoas, mas era pouquinho, eu era diferente aqui. A minha neta, meu neto de 4, 5, 6 anos, eles têm uma quantidade de silício muito maior, certo? Dentro do organismo deles, dentro do processo deles. Então eles conseguem acessar, por exemplo, o mecanismo de uma forma muito mais fácil. O tempo que eu fico ali um pouquinho, tempão, tentando aprender, né? Peguei aqui um editor de texto aprendendo a entender. Aí vou lá, olho o tutorial na internet, venho de novo. E nisso, eu tomei também muito silício orgânico, que você pode mandar manipular na farmácia, por exemplo, que é uma coisa natural, que é justamente para ativar o silício, vai ser naturalmente ativado se você tiver uma boa alimentação bem orgânica e tal. E nas crianças já vem tudo isso, elas já vêm com alto grau de silício. E as crianças que já tem uma geometria diferente, que não se adapta ao quadrado facilmente, ela tem um nível de silício maior ainda que as outras crianças. Então daí suas conexões são mais rápidas, sua percepção além da terceira dimensão, quando eles olham coisas, percebem, é uma outra visão diferente, né? Então eu diria que crianças índicos, crianças cristais, crianças diamantes, crianças arco-íris, são de épocas, né? Você, equilibrista, por exemplo, pode ter sido aí também uma criança índica, já não ajustava. A Marcela também, uma criança índica que já não se ajustava. E para poder conseguir encontrar sua potência, né? Porque uma criança que não se ajusta facilmente, ela pode encontrar um caminho da maluquice, né? Se eu não me ajusto, eu vou para a margem. Eu não pareço com esse mundo quadrado que todo mundo quer. Então eu vou encontrar minha genialidade. Você encontra muitos gênios que não se adaptaram ao quadrado, conseguiram colocar uma genialidade, certo, no mundo, mas se perdeu no meio do caminho, caiu na droga. E aí, porque quando você cai na droga, sabe? Você começou a consumir externamente, começou a consumir de fora um elemento de fuga, né, em primeiro lugar. Então a droga, ela vai te trazer um elemento de anestesia, te narcotizar. E isso não tem nada a ver com consciência, né? Nada a ver com consciência. E eu, como xamã, hoje eu questiono até o uso da planta de poder para qualquer pessoa. Eu acho que a busca pela consciência, ela tem que vir primeiro a partir do esforço pessoal, em se limpar, se conhecer. Gente, Siri, eu acho que vou desligar a Siri, hein? Ela tá inteligência artificial, tá me olhando, tá de você. Então eu sou uma xamã que, não é que eu não tenha uma ayahuasca, eu tenho ela plantada ali, eu posso mostrar para vocês, entendeu? Eu tenho o macho e a fêmea, eu tenho a bebida, mas eu não sirvo. Para eu servir uma bebida dessa para alguém, eu vou como xamã dizer, então, se prepara, para quando você usar essa planta de poder, você realmente está no lugar de merecimento, mas não usar a planta como uma alavanca, né? Para poder te levar, que pode levar a correr o risco de você ficar dependente, narcotizado, né? Usar uma planta de poder com o mesmo objetivo das drogas, né? Porque qual o objetivo da droga? É anestesiar,
para você anestesiar. Então, se você vai tomar um vinho, pô, o vinho é uma droga? Não, cara, um vinho é uma celebração. Então ele veio aqui feito da uva, fermentou e tudo mais. Um cacto, uma ayahuasca, uma maconha, tudo que são plantas que vieram da natureza e que, ou a maconha que foi uma medicina usada há milênios e tudo mais, todos eles têm um papel para poder fazer. E esse papel, ele não pode ser maior do que a consciência da pessoa. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas você não acha que uma planta de poder pode ajudar a pessoa a despertar um estado de consciência nela? Sim, pode. Mas é bem conduzida. Assim, dentro do xamanismo tem, vamos dizer, duas linhas, tá? Tá tudo bem com as duas linhas, certo? Então, assim, uma linha do sol e outra linha da lua. Então, vamos falar do vovô sol, outro da vovó lua. A linha do vovô sol é a linha da consciência, certo? Da consciência. Eu quero ser a luz da minha vida, né? Eu quero despertar essa consciência. Então, nessa linha do vovô sol, que é uma linha que eu me sinto melhor e hoje que eu estou compartilhando com vocês, essa é a consciência, eu quero estar no comando, eu quero me descobrir, então eu vou acessar meu nível de consciência pelo canto, pela dança, pela meditação, pelo jejum, pelo trabalho interno, eu vou aqui para dentro, vou olhar, vou sonhar através desse lugar, eu vou usar tudo isso aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou laborar, é um labor, certo? É uma visão, é uma forma. Tá tudo bem. Como eu disse, tem vários caminhos. Cada um vai buscar o seu. O outro caminho é o caminho da vovó Lua. O caminho da vovó Lua, ele já é o caminho do inconsciente, de ir pro profundo, pro escuro. E nesse campo inconsciente, então ele pode usar várias medicinas, vamos colocar as medicinas, que tem o seu poder, beber, fumar, o rapé, isso e aquilo, do veneno do sapo, parará, várias medicinas. Então ele usa essas medicinas para poder desenvolver e sonhar. Tá. Então a diferença aqui, a diferença de movimentos. Para a consciência do sol, você vai ter que exercitar, é como se fosse assim, ambos vão te conduzir a chegar num estado de consciência. Vamos dizer que a consciência assim, seja o 13º andar, tá? O caminho do sol, você vai chegar no 13º andar subindo escada. Escada degrau por degrau. Degrau por degrau. Ficou difícil, sobe de novo, degrau por degrau, vem aqui. E aí você se mantém aqui, esse estado de consciência. A lua, você pode tomar aqui uma bebida e fazer assim numa noite. No outro dia você volta pra cá. Aí toma mais uma, depois você volta pra cá. Então isso pode ser bacana, dependendo da pessoa, e pode ser uma furada, dependendo da pessoa. Porque você fala, nossa, eu aqui não consigo acessar de novo. Eu preciso de um pouco mais de uma dose para eu acessar. Eu só acesso esse estágio se eu tiver uma droga, uma medicina. Mas se eu começar a usar a medicina como muleta constantemente, e eu não conseguir acessar, pode ser que eu acabe me adaptando a um lado narcótico disso, né? Pode ser. Então, assim, tem pessoas que passam por aqui, eu conheço esse caminho da lua e eu conheço o caminho do sol. Eu conheço os dois caminhos. Eu opto e procuro conduzir pelo caminho do sol, porque eu sinto que a gente está num momento em que a Terra demanda disso. Tem pessoas para tudo, né? Eu vou ter aqui uma audiência de quantas pessoas para me ouvir, outro vai ter uma audiência de milhões de pessoas, o outro, claro, é público para tudo, gente para tudo. Então, você está me ouvindo, gente, que é do caminho da lua, com todo respeito para o caminho da lua, não estou falando contra, mas se eu vou conduzir alguém, a princípio, o meu caminho de condução é pelo caminho do sol, da consciência, pelos riscos que a pessoa tem se ela não está bem conduzida. A pessoa nasceu numa tribo, ele faz parte de uma tribo, processo tribal, xamânico, tribal, ele está lá no meio do mato e faz o caminho da lua. O cara agora já veio aqui, já é um xamã urbano, já é alguém que está na tribo urbana, já está no meio desse movimento da terra, já consome coisas feitas sem nenhuma propriedade ritualística, não tem nenhuma cultura disso. Então eu ponho uma interrogação, né? Só isso, eu ponho uma interrogação.
Isso, morreu vítima do próprio talento, que era um absurdo. Exatamente, aí você pode pegar ela, Janis Joplin, que eu amava também, tantos outros, né? Cazuza, cara. Puta, o poder de Cazuza, e aí vai ali naquele lugar, no exagero de tudo, do sexo, da bebida, da droga. Chega naquele lugar no máximo, não deu conta de lidar com essa força toda, né? Imagina a força desses caras como ativista no mundo, se tivesse dado conta de lidar com suas próprias potências. Era um tempo, né? Mas é isso. Nossa, não me ajustava em nada e fui salvo pelo teatro e pelo espiritismo. Então, é isso, né? Eu acho que cultura em geral, né? O teatro, música, arte, futebol, tudo são expressões que ajudam muito a mostrar outra porta para fora da caixinha, entendeu? A arte, por exemplo, né? Puxa, isso aí você fala a Nilce de Silveira, que ela fez dentro da psiquiatria, oferecendo a arte para os loucos no manicômio. Quer dizer, ela ofereceu, é uma forma de sair da caixinha, aquilo que não é limitado pela condição do outro, né? Muitas dessas crianças sabem se apagando, acabam se apagando por não se sentir encaixando no mundo. Acho que será mais fácil na era de Aquário essas crianças terem mais forças. Ah, sim, com certeza. É uma das coisas para a era de Aquário, né? Mas principalmente se os pais também aprenderem a equilibrar essa energia, sabe? Eu vejo muita criação que às vezes também falta, tipo, dar tudo, como se a criança pudesse escolher tudo. Ela ainda não sabe. Ela só vai ter maturidade total depois que o cérebro dela estiver todo amadurecido. Isso vai acontecer depois dos 18 anos ainda dentro da neurologia humana, né? Então acho que é muito importante que os pais tenham consciência também. A era de Aquário vai ter para tudo, e a era de Aquário é tecnologia, né? Então hoje as crianças também estão direto no notebook, no celular, o quanto que isso também não é negativo. Entende? O quanto que isso não vai alienar e o que isso pode aprisionar. Então tem sempre o lado da luz e o lado da sombra, né? Obrigada, gente. Sempre pensei a mesma coisa sobre as pessoas desajustadas. Os limites da mediocridade da maioria das pessoas. Perdemos boa parte deles porque eles procuravam fuga nas drogas. Exatamente. Mas muitos deixaram suas obras pra gente, né? E as obras é a materialização. Por isso que a arte é uma materialização de uma coisa imortal, assim, né? É fantástico, na verdade. Oi, Sérgio, conseguiu entrar agora, amado? Ah, Marcela, quase fui embora também. Precisaram me resgatar no inferno. Uma vez pedi ajuda pro Pão de Açúcar. Aí ele começou a clarear. Então, Marcela está compartilhando aí que também era uma garota que já tinha seu talento, já não se ajustava dentro da caixinha, né, gente? Então, já era uma garota aí, vinha de uma criança índigo e tem muito potencial. E ela começou a trabalhar isso, né? Foi resgatada, começou a trabalhar isso. E aí botou vários talentos, né? Já está no segundo livro, música. Então, ou seja, tudo isso, é uma super editora, mãe agora, sabe? Hoje eu já trilho um caminho diferente do que ela estava antes, certo? Que era o caminho disso, da loucura, imagina, estava pedindo ajuda ao Pão de Açúcar, né? Ele clareou na hora, né? É uma história forte. Deixo para ela quando ela quiser contar tudo para vocês. Tenho me libertado, a Flávia disse, do uso da maconha através das práticas de autoconsciência. E agradeço todo o conhecimento e partilha. Sinto muito mais capaz e consciente. Então, exatamente, né? Porque, pô, maconha é legal. Então, quem usa, e é importante o uso da maconha para o sistema nervoso, eu aconselho a maconha medicinal, o CBD, né, que é o canabidiol, que vem com menos THC, a quantidade menor, mas tem todas as propriedades curativas para o sistema nervoso, para acalmar. Acho lindo a planta, acho lindo o poder de todos. A questão é humana. Não tem nenhum problema com a planta, nenhum problema com nenhuma medicina. Para mim, todas são poderosas. Para mim, a questão é o humano, como ele usa, porque ele usa e como que ele conduz isso na sua vida. Graças. Eu estou dando esse presente mesmo para vocês, gente. Que bom que vocês reconhecem isso. Fico feliz, tá? Com esse reconhecimento, é de coração.
Elis, né? Elis, James, tanta gente boa. Você conhece astroteólogo Santos Bonatti? Bom, alguma coisa. Não, eu não vou dizer que eu conheço, porque assim, Bonatti bate no meu cérebro e vê alguma coisa, mas não claramente, tá? Astroteólogo. Mas posso depois, se você tiver, manda para mim inbox alguma coisa para eu conhecer, tá? Se eu já tiver conhecido sobre outro nome, outra perspectiva, vos falarei. Tá, tem uma pergunta da Natália que é como silenciar a mente. A Natália, a mente é tagarela. Primeiro lugar, você tem que... A primeira coisa com a mente é... A mente não é você. A mente é uma ferramenta. Ponto. Primeira coisa. Sendo a mente uma ferramenta, a mente tem um pensamento. Então a gente tem assim, ó, a gente tem o corpo mental, a gente tem a base das crenças e a gente tem o pensamento. Então quando eu falo silenciar a mente, eu acho que você quer dizer silenciar os pensamentos. Porque o campo mental, ele vai estar fluindo como um todo aqui. Como se eu fosse fazer, sei lá, um desenho para vocês aqui, você consegue visualizar. O campo mental, que é uma rede com um tecido grande. Tem uma base aqui, que é a base das suas crenças, o que foi estabelecido desde a sua formação até agora, que são caixinhas de crenças. E o pensamento, ele é um impulso elétrico que fica passando aqui, em cima dessas crenças, nesse campo e utilizando esse campo. Deixa eu ver se eu consigo desenhar para vocês, aquela mania de professor, né? Desculpa, gente, mas eu tenho essa mania. Então, vamos imaginar. Aqui, o campo do pensamento, o campo mental, como um circuito. Que pode ir para... Esse é o mental. Tem o seu corpo mental e tem o mental do mundo. Então tem o seu corpo mental, vamos colocar que o seu corpo mental está aqui, e vai para o mental do mundo. Quer dizer que você pode receber fluxo do mental do mundo através de um outdoor, através de uma propaganda, através do inconsciente coletivo. Você recebe então pensamentos das outras pessoas aqui. Esse aqui é uma rede de conexão do corpo mental. Aí na sua mente aqui tem, isso segundo a cosmologia, nossos estudos da formação do homem, tá? Ele tem aqui a construção dos seus arquivos, vamos colocar que são os arquivos, que é o primeiro ano de 0 a 9 meses que estava na barriga, são os arquivos mais básicos. Depois de 0 a 3 anos, os outros arquivos, ó. Depois eu tenho aqui de 3 a 9 anos, os outros arquivos. E depois eu tenho os aqui de 9 a 18 anos, o outro arquivo final. Depois amadureceu e tudo que acontecer para cá vai ter uma referência com esses arquivos. Aqui são o quê? Crenças. São os seus arquivos de crenças que podem ser limitantes ou não. Aí vem o pensamento. O pensamento, o que ele é? Ele é um impulso elétrico que vai, impulso, tá? Que vai ser conduzido de acordo com suas crenças. Primeira coisa. Então, as suas crenças vão limitar os seus pensamentos, podem ser limitantes ou não, limitando o seu pensamento em cima de alguma coisa. Exemplo, você tem uma crença limitante que usar vela preta é magia negra, que alguém quer fazer alguma coisa. Aí você chegou em casa, viu o seu namorado acendendo uma vela preta, exemplo. E aí seu pensamento ficou pensando, nossa, ele ficou fazendo uma vela preta, será que ele está fazendo magia para mim? Será que ele está querendo uma coisa ruim? Será que ele é do mal? Porque o seu pensamento começou a vir aqui por causa que ele está andando sobre uma base de uma crença que acha que vela preta é macumba, é coisa ruim, que ele ouviu falar em algum lugar. Exemplo, de repente seu namorado encontrou com a Max, descobriu que preto é uma energia do dinheiro e ele está acendendo a vela para poder materializar dinheiro na vida. Exemplo. Tá? Então, o que é barulhento na gente? São o quê? Os pensamentos que vêm em cima, fluindo das nossas crenças. Então, a gente tem que investigar aqui quais são as crenças de base que eu tenho na minha vida. Eu tenho que rever minhas crenças, substituir as crenças limitantes por crenças libertadoras. Eu tenho que entender que o fluxo do meu pensamento é como um pássaro. Eu não tenho que perseguir ele tem que ir para onde eu estou determinando. Tá?
E nesse momento aqui que ele vai poder pensar nesse circuito inteiro, eu vou começar a disciplinar ele. Então aqui tem algumas técnicas para eu disciplinar. Então algumas das técnicas são: uma, você está parada respirando por alguns minutos, vai calar isso daqui falando. Paz, 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 paz. E você vai fazer isso durante 21 dias, 15 minutos por dia. Você então vai começar a criar nesse campo uma mudança desse fluxo do pensamento acelerado, contínuo e constante. Outro, você vai parar no instante e vai observar a respiração. E na hora que vier um pensamento, você faz assim com ele, assim, tipo, faz uma caixinha aqui do lado e põe aquele pensamento na caixinha, assim. Aí tô pensando, mas você tem que ir lá fazer aquela planilha que você esqueceu, o pensamento tá barulhando aqui. Tudo bem, depois eu faço isso. Imagina você botando na caixinha, agora eu vou ficar no silêncio, só prestando atenção na respiração. Só sentindo. Mas lembra que você... Daqui a pouco eu faço isso. Então você faz a prática. Tudo você está exercendo uma prática de comando, que é colocar os pensamentos dentro de uma caixinha, onde você vai limitar ali, certo? Vai limitar esse movimento. Mas os pensamentos são muito fortes, Max. O que eu faço nisso? Aí você vai também fazer uma meditação dinâmica, sabe? Uma meditação dinâmica que você vai... Bota lá no Cosmocast tem não, 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 e vai colocando os pensamentos para fora e esgota. Bota um rock forte, soca, 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 soca. Depois então você esgota e aí você relaxa, respira, fala agora mantra, tá tudo bem, tá tudo certo. A partir do momento que você começa a assumir o poder aqui, falar eu sou a consciência, eu sou a consciência que vou determinar esse movimento aqui, eu sou a consciência que vou determinar, você começa através de um treino a manejar esse pensamento, tá? Mister Astro. Bom, tá bom, Rami. É Rami que fala seu nome? Eu vou ver lá, tá? O que você está querendo me dizer? Bruno pergunta, ótimo encontrar ressonância para as coisas que eu já acreditava antes. Essa tribo é reconfortante. Gratidão, Max. Valeu. Teodoro, Max, eu tive uma paixão por um amigo de adolescência. Nós tivemos uma relação por anos, onde ele me negou carinho e amor, mas me procurava para sexo. Mesmo com 13º, eu já repetia a rejeição do pai. Com 13 anos. 13º, não, com 13 anos. Mesmo, claro, lógico. 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 Você já criou esse cenário, né? Você vai criar o cenário e vai atrair as pessoas para completar aquele cenário. Então aí tem uma crença aqui, né? De ser rejeitado. Então, como o pai rejeitou, a tendência é buscar pessoas que te rejeitam para poder satisfazer a neuroquímica que você acabou se acomodando, conhecendo aqui de rejeição. Porque ser rejeitado, ele gera uma neuroquímica, né? Da tristeza e tudo mais. Alguma pergunta mais? Ficou claro? Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Muito bem. Acho que já estão todos satisfeitos hoje, que ninguém tem mais nenhuma pergunta. Não é isso? Tá tudo bem, tá tudo certo. Não tinha visto essa, desculpa, perdão. Max, Netuno e Marte em conjunção, o que significa? Oi, Mari, tudo bem? Deslumbrante aos 50. Adorei o nome aí do seu título, Deslumbrante aos 50. Me acho assim, deslumbrante aos 50. Eu me acho mais deslumbrante aos 50 do que quando eu tinha 20. Muito bem, Mário. Oi para você. A primeira parte aqui travou, mas eu já coloquei lá no IGTV. Já está lá. Olha, conjunção... Ceci pergunta, conjunção de Marte e Netuno. O que é uma conjunção? Uma conjunção é quando
por ponto de vista geocêntrico, ou seja, da influência da Terra, a gente está na Terra, então para a Terra, todo o sistema está circulando em volta da Terra, e esses planetas que estão circulando numa órbita em volta da Terra, cada um move uma energia. Estas energias que estão movendo no céu têm correspondência com as energias que estão na capa da Terra. E que a gente que está dentro da Terra, que está na Terra, debaixo dessas capas, sofremos essas influências aqui. Tanto no nosso mapa quando a gente nasce, quanto direto todas as influências, porque esse é o macro. O macro é um sistema solar, os planetas girando em volta do sistema solar. Nosso sistema solar está dentro de uma galáxia, que está dentro de outra galáxia, que está dentro de outra galáxia. Aí a gente vai falando do macro. Aí, mas descendo aqui para o nosso sistema solar, então nosso sistema é como se fosse o nosso organismo vital. E nesse organismo vital do qual nós participamos, então nós temos planetas e cada planeta move uma energia na sua órbita. Ok. Então, olhando daqui, energia de Marte, tá? A energia de Marte, para a cosmologia, ela vibra a frequência do vermelho. Tá? E a vermelho significa o quê? Ação, energia para cima. Ação, iniciativa, entusiasmo, sexualidade, decisão. Então, isso Marte. Ela só não colocou o signo, então a gente está falando só da conjunção, porque isso também, eles vão ter uma conjunção, vai ficar conjunto. Conjunção é isso, junto, ó, conjunto. Eles têm uma graduação olhando daqui, que é uma distância, que nessa visão, que são 7 graus aproximadamente, que eles estão de distância da nossa observação, 7 graus é chamado conjunção. Pode estar bem pertinho assim, um conjunto com o outro, ou 1 grau, 2 graus, 3 graus, 5 graus, até 7 graus de conjunção. Depois afastou muito, não é mais conjunção. Isso é conjunção. Então, a conjunção quer dizer que eles têm um conjunto, ó, tem uma energia somada. Então, a energia somada do vermelho, do Marte, tá? Com a energia somada do Netuno. E Netuno traz o quê? Para cima. A inteligência Netuno é a prata. A inteligência prata de conexão, de estratégia, do mundo da imaginação, do mundo do invisível, da flexibilidade, certo? Então, quando eu tenho essas duas inteligências juntas para cima, eu vou ter o quê? Ações com força espiritual, ações guerreiras, ações com flexibilidade, cheia de estratégia, um entusiasmo flexível, pronto para agir sobre qualquer movimento. Dependendo do signo que está, vai ter a característica do signo. Esse Marte está em Touro, então isso vai ser sobre o aspecto de Touro. Se isso está acontecendo em Leão, vai ser sobre o aspecto de Leão. Então a forma com que vai reagir depende do signo em que está. Porém, a conjunção significa isso. E isso para baixo, né? Essa conjunção para baixo, na frequência negativa, significa ações. Então, o que é? Ações impulsivas, vermelho para baixo. Ações impulsivas, negativas, sexualidade aflorada, sem limite, precipitação, prata, com confusão, prata para baixo, com confusão, distorção, fuga, promiscuidade. Então, uma conjunção desse aspecto, desses dois, num aspecto negativo, pode ser ações confusas, sem uma direção, ações de fuga, ações de promiscuidade, de confusão mental, por aí. Quem mais? Você está na abundância, por isso, sem perguntas. Muito bem. Tá certo. Aí eu falei sobre a magia do dar e receber, tá? César, o equilibrista. Mas ficou gravado, tá bom? Esta conjunção está rolando essa semana. Estou achando puxado e confuso. Então, e tá sobre que signo? Eu não tenho que agora decoro, não tem meu negócio para eu calcular. Você sabe? Peraí, tá em Aquário, né? Não, em Peixes. Peixes, né? Ah, peraí, puxar a última memória, que é a última vez que eu vi o dado, que é... Ah, sim. Então vamos. Eu tenho quase certeza que está isso, né? Netuno em Peixes e Marte em Peixes, fazendo. Ah, sim. Então. E olha só que legal você trazer isso. Só para vocês entenderem, gente.
estamos todos no planeta, cada um tem o seu mapa, tem a sua história, porque cada um tem o seu micro-universo, né? Meu microverso Max é meu microverso. Mas todos nós moramos na Terra, então nós estamos no nosso microcosmos, né? Que está ligado ao macrocosmos, onde está no macrocosmos olhando. Marte está em conjunção com Netuno, passando em Peixes. E aqui na Terra todos nós estamos vivendo essa conjunção que tem sim uma perspectiva, porque se é para cima, deveríamos tomar atitudes mais espiritualizadas, guerreiras, ativistas e poder juntar nossa ação para provocar uma intervenção poderosa de guerreiro. Imagina, gente, imagina se todos nós tomamos consciência nesse momento do poder que nós temos e começamos a colapsar a onda de transformação, de mudança nossa na nossa vida e sermos exemplo dessa cura e multiplicar isso com o mundo. Do outro lado são ações confusas, distorcidas, fica pesado sim, porque o Netuno no confuso, né, ele faz o quê? Faz ficar tudo nublado. Não é a confusão de Mercúrio, que é uma confusão mental, sabe, de excesso do pensamento do amarelo, que é a parte do Mercúrio, que é o amarelo. Mas Netuno é justamente a parte da clareza, fica tudo, sabe quando tudo fica nublado, uma neblina, você não sabe mais o que é, nem para onde vai, nem o que é, e fica tudo confuso? Sim, então tá tudo confuso essa semana. Eu vejo isso nas pessoas, mas, por exemplo, eu estou vibrando aqui muito em alta frequência disso, sabe, assim, eu não permito que entre, mas tá, gente, eu sei que está acontecendo. Eu absorver o sofrimento, não vai, eu tenho que absorver a solução. Que para mim é isso, para mim é Marte com Netuno também funciona assim. O que eu posso fazer? Qual a estratégia? Qual a ação com o mundo invisível que eu possa implantar para ter um resultado eficiente? Como eu posso promover? Através do físico, através da emoção, através do meu trabalho, através da minha família, através do mundo dos sonhos. O que eu posso promover para poder fazer a transformação e aproveitar isso? Então, nossa semana foi puxado para mim e meu marido. Eu, Câncer, e ele, Virgem. Flávia Machado disse. Então, e aí depende do lugar onde cada um tem Netuno, de cada um tem Marte, né? Porque isso é fora, mas isso está pegando dentro do inconsciente de todos. E a gente pode falar sobre isso, né? A gente colocar aqui Marte e Netuno nos nossos bonequinhos aí, para quem gosta de ver as imagens, que fica mais fácil do que falar de uma coisa que não está vendo, seria isso daqui, olha, Netuno é a influência do prata, conexão com Marte da ação. Então, está em conjunção, porque a conjunção significa que está junto. Não quer dizer que seja negativa. A oposição, a quadratura, já é uma questão de estar brigando um com o outro. Mas a conjunção é uma soma. Então, olha a soma disso daqui, ação espiritual, cheia de estratégia, entusiasmo com o invisível, eu comando. Aí no negativo é eu perdido, eu fugindo, anestesiando. Então, assim, evitar se drogar, narcotizar, buscar no outro lugar, porque pode ficar muito confuso, sabe? Não é o melhor momento para estar usando drogas nesse momento tão confuso. Tem que buscar o máximo de consciência possível. É isso. Muito bem. É isso, amados. Olha, Sérgio, você fez uma pergunta. Adoraria conseguir fazer o que você faz para ficar no alto astral e achar solução o tempo inteiro. Pode fazer, Sérgio. Ó, você sempre tem uma opção, né? Aconteceu uma situação, chegou um bando de merda. Ok, o que eu vou fazer com isso? Gente, a gente tem isso aí, né? A gente tem isso no governo o tempo inteiro, vários exemplos assim acontecendo. Aí você tem que exercitar qual que vai ser a nossa estratégia, por onde eu vou agir, como é que eu posso utilizar isso para poder promover uma ação. Então, assim, uma coisa é eu ativo, agindo, ou eu reativo, reagindo. São lugares diferentes. Então, Sérgio, eu não aceito ser refém da situação. Eu não aceito ser vítima da situação. Eu aceito ser uma co-criadora. Então você fala assim, eu não votei nesse sujeito que está aí. Não votei, mas os outros votaram, eu estava junto, eu não fiz nenhuma outra ação, eu sou corresponsável. Eu sou corresponsável por tudo isso, por tudo que está acontecendo. Eu não me abstenho para não estar no ego de todo o movimento, certo? Eu me incluo, eu estou inclusa. E dentro disso aqui, o que eu posso fazer com eficiência?
certo? Dentro do meu máximo de ação, em todos os planos que eu posso fazer. Porque se eu me contamino, não faço nada, eu dou chance para o outro, entendeu? E aí você falou, tento fazer o máximo. Então, mas assim, eu sei que o tentar tem dois significados. Dentro do significado bíblico, tentar vem de tentação. Tentar vem de tentação. Sérgio, tentar vem de tentação. E então não tenta não, faz o máximo com humildade, assim, o que eu posso fazer hoje? Sabe, o que eu posso fazer hoje? Hoje eu vou fazer 15 minutos de meditação pela paz no mundo. Hoje eu vou fazer, então, uma ação de colaboração no meu condomínio. Hoje eu vou fazer nos grupos de amigos que eu tenho uma partilha. Hoje eu vou fazer uma doação para uma instituição que está ali. Hoje eu vou ser voluntário num trabalho X. Hoje eu vou dar uma aula assim. Hoje eu vou colaborar dessa forma. Hoje eu vou participar assim. Entende? Isso é alcançar a grandeza. Assim eu vou alcançando a grandeza, porque a grandeza é o que está dentro de mim, aonde está o aspecto de ação na minha vida, onde que eu posso agir que está ao meu alcance. Lembra, quando eu falo do alcance das minhas mãos, você que me acompanhou, né? Ficamos até íntimos, de tanto acompanhamos aqui que ficamos íntimos, né? Porque são mais de 60 dias que a gente está junto e acompanhando todo dia. O que está ao alcance da sua mão, o que é? Meu corpo físico está ao alcance da minha mão. Está aqui dentro, ó, ao alcance da minha mão eu faço um círculo. Então aqui dentro está minhas palavras, meu pensamento, meu sentimento. Está tudo aqui dentro do meu campo. Como é que eu estou lidando? O outro foi e falou merda aqui, parará, parará. Como é que eu vou reagir aqui? O que eu posso fazer? Está dentro do meu campo. Meu campo astral está dentro do meu campo de ação. As minhas inteligências estão dentro do meu campo de ação. Então eu posso agora sonhar e o tamanho que é. E eu vou me abastecer com isso. Tem aquela história do beija-flor que eu gosto muito. Eu estava falando com uma amiga minha, contando isso em algumas coisas que eu estou fazendo. Aí dentro da ONG, né? Dentro de um projeto que eu busco encontrar uma forma para ele conseguir destaque no meio da educação, num país que não existe crise de educação nesse país. Existe um projeto de deseducação. E aí eu faço um projeto de educação libertária, né? Que tem esse papel das inteligências, de ensinar para as crianças desde pequenininho, ambientes lúdicos, que eles têm inteligências múltiplas, que eles têm que manejar todas as inteligências, esse exercício de ter um olhar de cada inteligência sobre um aspecto. Ela falou, nossa, Max, é uma fogueira muito grande para você poder apagar. Aí eu lembrei daquela historinha do beija-flor, sabe? Eu não tenho a intenção de apagar toda a fogueira, ela é muito. Tem um conto que fala assim, pegou fogo na floresta. E o beija-flor vinha com o biquinho dele, assim, pegava um pouquinho de água e ia lá e jogava na floresta. E aí chegou um outro animal e falou, vem cá, o que você pensa que você está fazendo? Ele falou assim, eu estou tentando apagar a fogueira, estou fazendo... Ele falou, pô, mas você acha que a fogueira é desse tamanho e você com biquinho, você vai conseguir? Ele falou, bom, se eu vou conseguir ou não, isso já não é a minha responsabilidade. Mas eu vou fazer a minha parte. E diante desse caos, qual é a minha parte? Então, Sérgio, eu me ocupo com a minha parte. Aí, em todas as realidades que eu já ensinei aqui, em todas as realidades, na realidade familiar, na realidade profissional, íntima e sexual, na minha vida física, com o que eu falo, na minha conduta, no meu movimento, nos projetos que eu sou ativista quântica, que eu estou ativando e que eu estou movimentando, no projeto... Então, é o que eu posso fazer aqui. É isso. Para esse daqui eu posso fazer isso. Outro aqui está precisando de um atendimento, não tem condições, vou conseguir isso aqui para cá. Outro está precisando disso aqui, é cesta básica, vou conseguir isso daqui, mas vou conseguir isso aqui. O que está ao meu alcance? Eu faço. Isso preenche meu coração. E promovo outras pessoas para estarem fazendo isso. Então fique em paz. E ainda faço outra coisa, que eu ainda vou para o astral, além de visitar a mesa de cura, junto com todos que estão lá já trabalhando, eu ainda vou para o astral ainda trabalhar e sonhar com outros sonhadores um novo mundo, um novo humano. E para isso, trabalhar meu coração para não deixar encher de ódio pelos irmãozinhos que escolheram a sombra, a não luz, e que causam tantas dores. E ainda
me juntar aos irmãozinhos que sentiram dores para transcender. Igual recebi ontem a notícia de reservas de índio sendo atacada pelos fazendeiros aí, com arma e matando os índios para tomar fazenda. Reservas que há anos existem lá. Aí ontem eu fiquei em contato com essa informação, quando foi à noite, aquilo bateu aquele lugar no meu coração, sabe? Eu fiquei assim. Aí quando foi à noite, eu fui sentir toda a dor que essas pessoas que teve suas casas violadas, né? Pelo branco, chegou com é um desafio da raça, um desafio do humano. Os índios viviam em paz? Não, eles não viviam, porque a guerra, a luta, o ego faz parte do desafio da terra, né? Eles viviam dentro de cada tribo, mas uma tribo brigava com outra tribo, certo? Um é canibal, queria comer a outra. Então, cada tribo tinha sua história. Aí chegou uma tribo maior, que foi a tribo dos brancos. A gente viu o que fez na América, né? O que foi de abuso. E foi uma coisa tão interessante, porque muitos índios que brigavam entre si, quando chegou uma tribo maior, que são os brancos aí, e que chegaram fazendo o que chegou fazendo, os outros se uniram, porque o inimigo em comum era o branco. E aí acabaram a sua vida em reservas. Reservas dadas pelo governo e que tentam doutriná-los a esquecer que o Deus natureza, que o Deus que eles têm, que a cultura que eles têm, que é uma cultura magnífica, maravilhoso, é menos, é menor do que a cultura do branco. E quando lido com tudo isso, eu olho tudo isso, aí eu olho tudo dentro da história, da terra. Aí eu volto lá no princípio e falo, então, essa terra tem um desafio. E o maior desafio é da irmandade, é do amor incondicional, é de não discriminar. E aí quando eu vejo o irmãozinho da sombra, Max, como é que você chama ele de irmão se ele é da sombra? Eu falo, cara, tá no mesmo planeta, na mesma condição, faz tudo parte. Lembra, vácuo quântico? Tudo surgiu do vácuo quântico. Tudo surgiu do mar de possibilidades e se individualizou. E ao se individualizar, tem um direito à escolha. Servir à luz ou à não luz. Como faz parte do universo, é uma das leis, a polaridade, então a escolha faz parte. E um vai fazer o papel para desenvolver o outro. Então, quando eu penso no irmão desse que pega a arma e entra numa aldeia e massacra as pessoas que estão lá, mulheres, crianças, eu choro por essas crianças. Ontem eu chorei e sinto, falando com vocês aqui agora, me toca esse lugar dessa emoção. Porque é um transformar de emoção, sabe, Sérgio? É um sentir, não estou isenta. Estou te contando uma coisa, por exemplo, como lidar, né? Tá lá do outro lado, eu estou aqui. Eu chorei por eles, né? Eu orei por eles. Eu vibrei para que tivessem força para os que partiram, reconhecendo e sabem que a morte não existe, que saíram do campo, para os que ficaram e perderam seus entes queridos. Mas também chorei, senti por aqueles que fizeram isso, por aqueles que foram lá e estavam naquele lugar tão ainda cruel de massacrar o irmão, sabe? Criando um karma, criando situações para os seus herdeiros, para os seus descendentes. E aí, diante de uma tristeza dessa, né, Adriana, de uma crueldade, é tão fácil encher o coração de ódio. É tão fácil. É tão fácil se sentir impotente, eu aqui, nesse lugar lindo, perto da natureza, com tudo. É tão fácil ou anestesiar, fingir que não é comigo. É fácil. Ou simplesmente não posso fazer nada. É fácil. Mas para mim, que nasci peixes, na constelação de peixes, com a consciência que eu tenho, a dor do outro é a minha dor. Então eu trabalhei nessa madrugada, meu trabalho foi direcionado a eles, a ancorar
a reconhecer aqueles que foram, que a vida é eterna, aqueles que perderam essa compreensão, aqueles que atacaram por uma ganância, que eles despertem a consciência. Arro. Gratidão, irmãos. Uma boa sexta-feira. Né? Corpus Christi, que a gente está aí, feriado de ontem, né? Feriado. Que o corpo de Cristo, que o grande poder seja da transformação. Que desde a época dele já vem sofrendo isso, e de antes, e de antes, e de antes, e de antes, e de antes. Eu olho para trás e eu vejo tudo isso. Aí eu olho para frente e encho meu coração de esperança para construir o novo. Então todas as minhas ações é para o novo humano, é para a nova terra, é para o novo momento. Eu sou só um beija-flor. Um beijo grande para vocês. Que essa sexta-feira seja transformadora no coração de cada um. Arro.